a verdade da vida que rege a generosidade? O que torna alguém generoso e qual é a verdade da vida que torna alguém generoso? E mais do que isso, o que falta na mente desse cliente ou dessas pessoas que não conseguem ser generosos? A frase, né, a verdade da vida, a frase que é óbvia, que o seu cliente conhece, que você conhece, que as pessoas conhecem é a seguinte: só pode dar o que se tem. Só posso dar o que antes é meu. Óbvio, né? Tenho certeza que você já conhece essa verdade. Seu cliente também conhece essa verdade. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você vive essa verdade? O seu cliente vive essa verdade no dia a dia dele? O que você acha de uma pessoa generosa? Pare e pense aí. O que você sente? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre uma pessoa generosa? Você admira pessoas generosas? Com certeza, por admirar essas pessoas generosas, é por isso que você quer ser generoso também. Porque você, no fundo, também quer que as pessoas te admirem. Você quer ser um ser humano admirável. E para ser admirável, precisamos ser generosos de verdade. Então, quando somos generosos, despertamos no outro a admiração. Então, quando a gente dá o que a gente tem, de doação, isso envolve generosidade. Isso envolve o quanto você é amoroso, o quanto você está disposto a se doar para o outro. E isso desperta nas pessoas a admiração. Você deseja ser assim para que os outros também vejam beleza em você. Nada de errado com isso, tá tudo certo. Queremos ser admirados, sim, e queremos ser boas pessoas, pessoas admiráveis por nós mesmos e para a sociedade também. Mas entenda que você só pode dar o que você tem. Isso é óbvio para você. Mas será que você vive segundo essa verdade da vida? Ou fica tentando dar o que não tem? Como seria isso? Tentar dar o que não tem. Tentar dar o que não tem. Se você já sabe que não é possível dar o que você não tem, não é possível dar o que você não tem, como seria isso, a pessoa que tenta fazer isso ser possível? Esse é o desafio, a gente pegar esses momentos em que a gente às vezes esquece de viver essa verdade, quando ela não é intuitiva ainda para nós. Quando ela fica intuitiva, quando ela está ali na essência já, é automático e natural fazer isso. Eu tenho, eu dou. Eu não tenho, eu não dou. Quando está na essência já essa verdade da vida. Quando essa verdade da vida se torna parte da personalidade intrínseca, natural de cada um de nós, inclusive dos nossos clientes. Assim como eu não posso te dar essa caneta aqui, Quer dizer, até posso porque ela é minha, né? Assim como eu posso te dar essa caneta porque ela é minha, eu não posso te dar esse prédio aqui que eu moro porque ele não é meu. Simples assim, né? Mas muitos acreditam ser possível dar amor que não tem por si antes. Elas acreditam que dá para ser generoso sem ter se cuidado antes. E esse é o problema aqui da nossa conversa de hoje, né? Essas mentiras que a pessoa andou ouvindo e vivendo, acreditando que é possível o impossível. Forçam a barra para que essa verdade absoluta da vida não seja absoluta. Vamos, inclusive, tentar relativizar essa verdade da vida. Isso é um perigo, porque é uma vida, que a gente está falando de uma vida que tem tudo para ser incrível, tem tudo para ser feliz e acaba não sendo por insistência na teimosia de tentar tornar possível o impossível. Mas vamos falar disso justamente para ficar claro para vocês essa questão.
Pare e pense um pouquinho. Você conhece alguém que se doa demais para os outros, mas não gosta de si mesmo? Não é feliz? Não vive sua vida incrível? Você conhece alguém assim? Pensando aí nessa pessoa que pode até ser você mesmo, tá? Acontece, fica tranquilo que acontece. Pensando aí nessa pessoa que pode até ser você mesmo. Será que ela não sabe que ela não pode dar o que ela não tem? Claro que sabe sim, com certeza. Mas ela tenta fazer isso ser possível. Ela acredita que ela vai receber de volta do outro isso que ela tem dado e que essa recepção posterior valida ela como pessoa, autoriza ela, torna ela uma pessoa amável, merecedora de amor. Ela deu e aí ela aguarda receber de volta. E isso validaria ela. Ela busca, ela dá para o outro e ela acredita que a vida é assim, então eu cuido do outro e o outro cuida de mim e aí ficamos quites. Eu sinto que o outro me ama porque ele me deu, me devolveu, eu recebi dele algumas coisas. Ela acredita que só é válida o amor se o outro a amar antes. Parece que funciona, né? Imagina, você encontra uma pessoa que te ama muito, aí você se doa pra ela, ela se doa pra você, e tá tudo certo e a conta fecha. Fecha mesmo? Fecha mesmo? Supondo que feche, vamos lá. Supondo que feche. Percebe que, de alguma forma, essa pessoa que você pensou aí, de muitas formas até eu diria, ela fica na mão do outro? O dia que o outro decidir que ele não vai mais ser recíproco, como ela vai se sentir? Ela sabe se virar sozinha no amor? Ela sabe se dar o amor que ela merece ter, que ela decidiu que ela merece ter? Esse é o problema. A pessoa às vezes dá uma volta absurda, né? Tipo assim, eu vou dar, que aí o outro vai perceber, ele vai ficar feliz, ele vai ser grato e ele vai me devolver. Olha a volta que ela dá. Enquanto ela poderia se dar. Ela se dá amor, ela se dá o que ela quer, ela se dá o que ela precisa e ela já está suprida, ela já está satisfeita, ela já tem abundância e aí, automático, ela se doar para a humanidade, se doar para as pessoas, inclusive sem ver que fez. Porque sobra, abunda, né? Ela tá feliz, ela tá abundante, ela tem condições de ser generosa de verdade. Agora, se ela fica se doando para o outro para receber de volta, é um amor dependente, né, de reconhecimento, validação, reciprocidade, aprovação. Não é o verdadeiro amor autossuficiente, puro, por motivos inquestionáveis alicerçados no caráter de cada um de nós, no ser de verdade da pessoa. Então, quando se cria o próprio amor verdadeiro em abundância, aquele sólido, embasado, com motivo, a pessoa tem abundância sem depender de nada nem de ninguém, só de si mesmo, para dar amor para o outro. Se eu me supro, se eu me dou amor, eu sempre vou ter amor para dar para todas as pessoas, independente se elas vão ser recíprocas ou não, porque eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em ser uma pessoa amorosa, em me doar dentro do que eu tenho para me doar. O que é generosidade? Pare e pense aí. Vamos pensar. Generosidade. Olha que palavra bonita. Generosidade. O que é generosidade? Pensou aí? É dar, dar para receber, ou dar porque tem abundância, ó. Minha mão nem tá aqui mais, né? Já doei. Generosidade é isso. Não é dar para receber, né? Essa pessoa que você pensou aí, que se doa muito e não se ama tanto assim, essa pessoa pode até dizer e acreditar que não tá esperando nada em troca. Pode acontecer. Mas aí eu te pergunto, por que ela lembra e fala das coisas que ela fez? Das ajudas que ela andou dando por aí, das demonstrações de amor?
Será que não é nem para receber o reconhecimento, o agradecimento, a validação dos outros? Se for por isso, se ela lembra, ela está aguardando. Inclusive, ela lembra o outro para o outro se lembrar de devolver para ela. Às vezes nem é a pessoa que ela ajudou. Às vezes ela conta para outra pessoa. Não, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso e isso para fulano. Como ela não recebeu do fulano o suficiente, segundo o critério dela, ela começa a buscar em outras pessoas essa devolutiva. Ela tá na dívida, porque ela deu o que ela não tinha. Igual quando você entra no cheque especial. Você usa um dinheiro que você não tem, você tá no negativo. É isso. Ela deu o que ela não tinha, então ela fica ali. Quem vai me devolver? Quem vai me devolver? Quando ela tem em abundância, ela é generosa. Ela se doa de verdade, porque ela já tem aquilo ali de sobra para se doar para as pessoas. E quando se dá com generosidade, você nem lembra. Nem lembra. Porque você dá, porque tem abundância, o que te sobra. Vai lembrar para quê? Qual o objetivo de lembrar? Se te sobrava aquilo, se você tem aquilo para dar mesmo e ser generosa com as pessoas. Então, gente, só damos mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Só damos mesmo o que temos e quanto mais temos, mais generosos somos. São verdades que todos sabemos, seus clientes também sabem, mas o grande problema é saber viver isso todos os dias. Essas verdades, elas são muito óbvias. Essa verdade, ela é óbvia. E justamente por isso, a pessoa já pensa assim, com certeza eu faço isso. Com certeza eu vivo isso intensamente na minha vida. Mas quando elas vão se permitem, né, se analisar com mais cuidado, elas vão percebendo que cada decisão que elas tomam na vida continua, às vezes, dependendo do outro, ou tentando dar o que não tem, ficando na dívida, buscando uma compensação dessa dívida interna que fica. E eu te convido para prestar atenção em você hoje, nos próximos dias. Será que você sabe mesmo o que você tem para dar? Será que você já se deu tudo suficientemente para ser abundante e aí conseguir ser generoso no que você doa para sua família, para a humanidade? Te convido a pensar sobre isso, porque é somente acessando essa verdade sobre si mesmo que você vai ter condição de fazer as devidas correções. A falta de clareza, né, sobre o fato de que o comportamento, as decisões diárias, a sua vida também como um todo, são regidas sim por verdades da vida ou estão sendo regidas por mentiras, deixa as pessoas perdidas, confusas, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está fazendo com a própria vida. E aí elas lutam tanto para ser felizes e acabam não conseguindo ser felizes e não sabem por quê. Ficam se sentindo cada vez mais perdidas e confusas. Culpam às vezes o mundo, os traumas, as injustiças, as pessoas que são muito incompreensivas, mas não corrigem o que de fato gera o problema, o que de fato está trazendo dificuldades para a própria vida. Só vai ter um jeito de fazer isso, tendo clareza, consciência do que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, ajudar o seu cliente também a ter essa clareza, o que está acontecendo com ele. Ele sabe o que está acontecendo com ele. Ele tem clareza sobre os comportamentos dele. Clareza sobre as verdades da vida, ele já tem. Quantas pessoas ele já ouviu isso várias vezes na vida dele. Pessoas que ele ama, pessoas que ele não conhece, em vídeos, que tá cheio por aí, de vídeos de autoajuda e de... tentando ajudar mesmo as pessoas nessas questões de amor próprio, autoestima. Já viu, já ouviu, já sabe decorado, vai te falar isso, inclusive em terapia, mas ele vive, ele sabe viver esse conhecimento, essa frase que ele repete insistentemente, ele vive isso é dele já, isso já habita a essência dele para tornar esse movimento de prática intuitivo, natural para ele. É isso que importa. É isso que vai entregar a verdadeira felicidade para ele, a vida incrível dele. Então eu te convido também a se perguntar, né? O que você quer dar? Você tem para dar? Quanto te sobra para dar para o outro?
Ou você quer dar para agradar? Ou quer dar com medo de ser taxado de egoísta? Ou quer dar para receber de volta quando você precisar, chamando isso de reciprocidade? Com que frequência você pensa em reciprocidade? Você fala muito disso? Você precisa disso? Você sente falta disso? Bom, isso revela algumas coisas sobre você. Medite, pense e também use essas perguntas com seus clientes. Isso pode ajudá-los a começar a refletir sobre quem eles são hoje em essência e perceber as falhas para que você, terapeuta, prepare o seu cliente para receber essas verdades da vida. Precisa ser um terreno fértil, receptivo para receber da forma que essas verdades da vida merecem, com muita humildade e com muita sinceridade. Agora nós vamos falar sobre as verdades. As verdades, a verdade por trás da verdade da vida. Hoje a verdade da vida é: só posso dar o que antes é meu. A verdade da vida de hoje que estamos conversando é essa. Já vimos as mentiras relacionadas a isso. E as mentiras têm muito a ver com achar que tá dando, né, se doando, quando na verdade você está emprestando. Isso é uma mentira. Acreditar que, saber essa frase, né, só posso dar o que antes é meu, não te torna detentor da prática disso. Vimos isso hoje. E muita gente força a barra, né, sem perceber, obviamente, é muito inconsciente, tá, gente? Às vezes faz esse movimento de dar para receber e fica com a mão aqui esperando a volta, né? Isso é dar? Isso é generosidade? A gente viu hoje que não. Isso é emprestar no máximo. Dependendo da pessoa, empresta até com juros. Chamando isso de dar. Não é. Não vai ser se doar isso em lugar nenhum no mundo. Então, a verdade absoluta da vida é que só podemos dar o que temos. A generosidade necessariamente vem da abundância. Isso é fato. Quanto mais você tem, mais generoso você vai ser. Necessariamente. O que pode acontecer é aquilo que a gente conversou mais cedo. Você pode acreditar o seu cliente mais do que você, porque você já está lá na frente, né? Mas o seu cliente pode acreditar que ele está doando e na verdade ele está emprestando. Dependendo com juros, né? Mas enfim, vamos falar das verdades, vamos corrigir isso. Como você pode ensinar o seu cliente a dar o que ele tem para dar? Se doar de acordo com o que ele tem, em vez de ficar nesse processo, nesse movimento, de ficar emprestando achando que tá dando. Esse é o nosso objetivo na live agora, nesse horário de almoço, entregar para vocês essa expertise. Podem colocar as dúvidas aqui, tá? Eu vou responder na medida que for surgindo. Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Fala se concorda, se não, se vê sentido. Fiquem à vontade. Então, gente, de onde vem a abundância? Se eu vou ser generosa somente se eu tiver a minha abundância, de onde vem essa abundância que eu posso ter ou não? Vem necessariamente da vida incrível. Vem da felicidade. Isso que a gente tem conversado aqui nesses últimos meses. Quando você é feliz, quando a sua vida incrível está acontecendo, necessariamente você consegue ser, obviamente, abundante e se doar mais, se doar para as pessoas, se doar para a humanidade. Esse é o objetivo da pessoa que já se deu a vida incrível. Ela é abundante e generosa porque ela já se deu praticamente tudo, ou quase tudo, ou muito já do que ela sempre quis para ela mesma. Você consegue imaginar uma pessoa verdadeiramente feliz, né? Uma felicidade sólida e estável e ao mesmo tempo mesquinha? Combina? Não faz nem sentido, não, uma coisa dessa. Inclusive, a Bíblia fala que a felicidade vem de se doar. Como seria feliz sem a felicidade de se doar? Então, não, uma pessoa verdadeiramente feliz
uma felicidade sólida e estável, ela necessariamente vai ser generosa. E ela é generosa porque ela tem abundância. Ela tem abundância porque ela já se cuidou. Porque ela já se deu tudo, ou quase tudo, que ela sempre quis ter. E ela se dá também com generosidade. Então, ajude os seus clientes a cuidar de si mesmos. As pessoas, quando se cuidam de si em vez de ficar aguardando o outro cuidar delas, elas estão supridas de uma forma definitiva. Enquanto elas estão ali esperando o outro devolver os empréstimos, né? Fica esperando o outro devolver o que ela deu um dia para eles, ela tá dependendo do outro para poder demonstrar uma qualidade tão bonita como a generosidade. Não vai dar para colocar na mão do outro uma coisa tão singela, tão bonita, né? Assim como cuidamos de uma planta, né? Para cuidar de uma planta, você tem que saber que planta é essa. Do mesmo jeito, seu cliente. Para ele aprender a cuidar muito bem de si mesmo, ele tem que saber quem ele é. Não tem outro dele no mundo. Então, não vai dar nem para aprender com outra pessoa quem ele é. Ele aprende com ele mesmo quem ele é. Aí ele tem todas as informações que ele precisa, da essência dele, para como cuidar de si, do jeito dele, segundo a essência dele. Mas ele também vai precisar de maturidade. Isso tem a ver com estrutura, estabilidade, vai precisar também de força. Isso que dá para ele são essas verdades da vida, ali dentro dele, estruturando, fortalecendo ele, amadurecendo ele. Então essas verdades da vida, elas são essenciais para que a pessoa consiga ser de fato abundante e consequentemente generosa. Ela precisa disso e ela tem conseguido isso graças ao alto nível de terapia que você proporciona para os seus clientes. A ideia é essa. A pessoa abundante tende a não ter demandas. Olha só o que eu falei. A pessoa abundante tende a não ter demandas e quando tem, ela sabe se dar. Entende? Ela pede ajuda, sim, tá? Ela pede ajuda, porque ela deseja que outros também experimentem essa alegria que vem de se doar para o outro. Mas ela não exige ajuda, ela pede, é diferente. Ela pede ajuda, quer que os outros também tenham oportunidade de se doar também, sejam felizes. Mas se ouvir um não, ela vai saber ouvir e ficar bem. Porque ela sabe que a obrigação de se dar o que ela deseja vem dela, é dela, não é de mais ninguém. Então ela consegue ser uma pessoa até mais tranquila com outros. Ela não é aquela pessoa exigente que exige que o outro faça ou deixa de fazer certas coisas. Ela sabe se dar o que ela deseja ter. Ela já entendeu que é ela que vai dar. E quando é ela que se dá, fica até mais bem feito o que ela sempre quis. Outra coisa também é que ela não coloca condição. Os relacionamentos ficam melhores, mais saudáveis, porque essa pessoa não coloca a condição, olha, se você disser sim, eu gosto de você. Se você disser não, eu tô com raivinha de você. Porque ela sabe que é ela que tem que se dar. E ela se dá. Ela tem capacidade para se dar. Ela reconhece isso. Ela sabe disso em essência. Ela sente na pele dela esse poder de se dar o que deseja. E aí, ela vai ouvir o não e ela não vai condicionar o amor dela por essa pessoa a um sim. Se torna uma pessoa madura, não é? Olha que maturidade, isso não mostra maturidade. Pessoa saber ouvir um não ficar com raiva, não deixar de amar, não ir embora porque ouviu um não. E aí, só que assim, essa pessoa também vai saber perceber quando algumas pessoas só dizem não. Não é que ela vai ficar nas relações com pessoas que não sabem ser generosas. Nem vai combinar, nem vai fazer sentido, porque essa pessoa está querendo ser generosa. Então ela vai ver beleza em outros generosos também, mas ela vai ter um pouco mais de tolerância aos nãos, tá? Ela vai saber também beneficiar os especiais, que são aqueles que são tão generosos quanto ela já é, e vai manter esse círculo de amigos para a eternidade. São amigos, assim, para a vida toda.
Então ela sabe ouvir não, mas ela também sabe dizer não. Não é porque ela é generosa que ela vai ir falando sim para todo mundo. Nem seria amor. Nem seria. Porque dependendo da situação, a melhor ajuda que se pode dar para alguém é dizer não. E o objetivo de uma pessoa madura assim, já é madura, forte, leve, já é feliz, o objetivo dela não é conquistar o outro, não é agradar o outro, ela já tá bem, ela já tá suprida, ela tem uma vida incrível acontecendo. Então o objetivo dela é ajudar de verdade o máximo de pessoas que ela puder. E dependendo da situação, o não é a melhor ajuda que se pode dar. E ela fala não. E ela fala não, nas horas certas, pelos motivos certos. Isso é um ser de verdade vivendo a vida incrível dele, né? E saber exatamente a hora certa de dizer não em função dos melhores motivos e objetivos é propriedade intrínseca, natural e intuitiva de quem já se deu a sua vida incrível. Quem se deu a sua vida incrível já é produto da terapia de verdade. Então, um terapeuta de verdade, ele consegue entregar essa estrutura para os seus clientes. E os seus clientes, com uma vida incrível acontecendo, sabem, em essência, de uma forma muito natural, dizer sim e não nas horas certas, com os objetivos certos, com os motivos certos também, né? Como conseguir esses resultados nos seus atendimentos? Imagina você produzir pessoas assim, pessoas que frequentam o seu espaço de trabalho e elas vão crescendo nesse sentido. Como conseguir esse resultado tão bonito, colocar mais e mais pessoas nesse mundo com essa estrutura de ser humano? A Ju, como destravar o cliente que acha que é egoísmo se dar primeiro? Boa pergunta! Eu vou responder essa pergunta na aula que eu vou dar na próxima semana, inclusive é um tema para a próxima aula. Mas não é egoísmo, né? Só conversando nós aqui, dando uma adiantada. Não é egoísmo se dar primeiro. É se suprir, é ter para dar. É se dar para dar de volta. É se dar, se preencher, se proporcionar, né? Por exemplo, eu dei um exemplo hoje mais cedo. Simples, né? Uma caneta, essa caneta é minha, eu posso te dar essa caneta porque ela é minha. O prédio eu não posso te dar porque ele não é meu. Mas, se essa caneta não for minha, para eu te dar ela, eu tenho que comprar ela primeiro. Eu tenho que ter ela antes de te dar. É fato isso. Isso é fato. Tá? E tem que ter paciência com os clientes, porque como são verdades da vida óbvias, ele sabe que é óbvio, ele sabe que isso aqui, isso que eu acabei de fazer, ele fala, realmente, com certeza, mas não habita a essência dele. Então, para ele é difícil fazer esse movimento de transformação. Mas siga com paciência que já tudo se ajeita na mente desses clientes. Fica tranquila, tá bom? Só aplicar a terapia de verdade, as dicas que eu dou aqui, que vai dar tudo certo. É interessante que esse plantio, esse colocar verdades da vida na essência do cliente, a gente não vê acontecendo, né? A gente não vê. Inclusive, essa semana mesmo eu vou fazer uma live sobre isso. O processo a gente não vê acontecer. A gente proporciona, mas a gente não vê ele acontecendo. Ah, agora aconteceu isso. Ah, agora aquilo outro. Ah, amanhã vai ser aquilo outro. Não, a gente não vê. Então fica parecendo que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Pode confiar. Você vai ver o resultado disso mesmo, do seu cliente, mais lá na frente. Aí entra a paciência. Nós vamos conversar essa semana também sobre isso, a questão do tempo, que é outra verdade da vida importante para nós hoje. Mas muito boa a pergunta, viu, Ju? Muito boa mesmo. Fica tranquila. Destravar o cliente é colocando essas verdades da vida na mente dele. Tem que ter expertise para isso. E eu acredito que você tem. Fica tranquilo, tá bom? Muito bem. Então, assim, como você gostaria de entregar para a humanidade pessoas assim? Pessoas com esse alto nível de amor, de altruísmo, de doação, de entrega? Tenho certeza que sim.
Você acredita que o mundo precisa de mais pessoas assim? Tenho certeza que precisa. Eu acho que você concorda comigo. E essa corrente do bem já existe. Inclusive, você já faz parte dela. Assistir essa live, prestar atenção, fazer suas anotações, né? E estar decidido a entregar a vida incrível para cada um dos seus clientes já é enorme, porque torna eles abundantes, abundantes para serem generosos, prontos para se doarem de verdade para a humanidade. Esse é o conjunto ideal de quem já entendeu e vive, não só entendeu, como vive essa verdade da vida de que só se pode dar o que se tem antes. Você confia demais tá sendo plantada, né, Ju? Isso mesmo, com certeza tá. E você pode perceber pelo que você já fez com ela antes. Mudanças, é um crescimento passo a passo, pouco a pouco mesmo. A estruturação de verdade de alguém não é assim. E se foi assim, até é interessante você usar essa palavra destrava. Como se fosse um interruptor, né? Que você aperta, paf, pronto, acabou o problema da pessoa. Interessante essa palavra, nós vamos falar dela aí ao longo da semana também. Mas enfim, essa semana tá muito especial, né? Nós vamos conversar sobre mais 4 verdades da vida, 4 verdades absolutas da vida, a ilusão de achar que se vive já segundo elas. Às vezes as pessoas acreditam, eu já vivo isso, porque é tão óbvio para mim, por exemplo, só posso dar o que tenho. Isso é tão óbvio que fica parecendo que já vive sim. Mas será que vive mesmo? Será que se vive já essa verdade da vida? E nós vamos conversar também com casos reais. Pessoas como eu, como você, que também acreditavam viver essas verdades da vida. Pessoas como seus clientes. Até para que você consiga, né, lapidar melhor a sua visão, a sua forma de ver, analisar e receber o seu cliente. Para que ele se sinta acolhido também, porque tem um humano ali, uma pessoa que já passou por esses processos todos na frente desse cliente. Ele vai se sentir mais à vontade. Cada dia, gente, vai ser o dia de uma verdade da vida. Hoje você aprendeu muito sobre a verdade da vida de só posso dar o que tenho, né? E uma das perguntas que eu vou fazer para cada um dos terapeutas que eu vou entrevistar ao longo dessa semana é: o que mudou na sua percepção e postura diante da vida depois que essa verdade da vida passou a fazer parte da sua essência? Olha a transformação, nós vamos falar sobre transformação essa semana para te inspirar, para te encorajar ainda mais a continuar aplicando tudo aquilo que você tem aprendido aqui comigo nessas lives e nesses vídeos. Hoje vimos que amar não é um negócio comercial, né, de troca, nem de empréstimo, muito menos empréstimo com juros, né? Mas um movimento altruísta, amar é um movimento altruísta e generoso de doação dos que se proporcionaram a sua abundância. Percebeu que existe o jeito errado, o muito simplório e difícil de dar amor? E que existe o jeito certo, divino e natural de simplesmente ser amor? Pois é, a felicidade vem de ter esse nível de clareza sobre as verdades da vida, sobre quem você é e saber se comportar de forma coerente com aquilo que você já sabe. Se você sabe que você só pode dar o que você tem, então só dê o que você tem. E se você sente que tá pouco o que você tem, se dê mais para que você tenha abundância para ser generoso. Nos dias 4 e 5 de março, eu vou te ensinar a se tornar um educador da felicidade. Eu vou te entregar a fórmula da felicidade sólida e estável de cada um dos seus clientes. Me acompanhe aqui nesse movimento da democratização da felicidade. Passe a ter mais, para dar mais para os seus clientes, principalmente. Seja abundante para ser devidamente generoso em sua prática profissional. É isso que eu desejo a você. Mas tenho feito minha parte e agora é com você. Hoje à tarde já pode aplicar o que aprendeu aqui com cada um dos seus clientes.
E mais tarde, um pouquinho, às 18 horas, eu espero vocês. Nós vamos entrevistar uma querida do meu coração, que um dia acreditou viver essa verdade que só pode se dar o que se tem, né, para dar, mas ela achava que vivia, mas no fundo ela percebeu que estava longe de viver isso. Nós vamos ouvi-la, ouvir os casos que ela tem para nos contar. Quem sabe não te inspira na sua vida pessoal e também com os seus clientes nos seus atendimentos. Vocês conhecem ela, gente? Nem um pouco, né? Chiquita! E aí, amiga, você tá boa? Bem, você? Eu também. Graças a Jeová, tudo bem. E aí, Bom. conta pra gente, o que você achou desse tema? Só posso dar o que antes é meu. Se identifica com isso? De alguma forma? Muito. Eu também. Bastante, né? Foi interessante montar, sabe? Porque eu fiz até uma retrospectiva pessoal. E é claro, a gente sempre aprende, né? A gente sempre tem mais para aprender. E eu pude ver algumas coisas que eu precisava corrigir ainda hoje na minha vida. É super natural, nós não somos perfeitos, nem temos essa pretensão, né? E torna a vida mais leve também. Mas é muito gostoso olhar para trás e falar assim: puxa, como é que eu mudei? Muito bom mesmo. Você se O sentiu hoje assim também é também? muito legal. O hoje também é muito legal, isso que você falou, né? Porque a gente aprende, coloca em prática, vive, mas se assusta, você se pega, opa, É, peraí, isso aqui. Hoje mesmo, por vários momentos, eu fiquei pensando ainda mais, será que isso aqui não é eu querendo dar, né? Uma coisa que eu não tenho, ó, aí eu aqui de novo, cuidado. É muito legal, muito legal. é isso mesmo. É todo dia, o dia inteiro. Em cada decisão, se avaliando e se analisando, né? E tomando decisões sábias que promovem a nossa própria felicidade. Vou te fazer Sim. algumas perguntas, fique à vontade para ser você. E a verdade, como sempre, porque ela é libertadora, principalmente para nós, né? No primeiro momento, ela nos liberta. E também para as pessoas, porque com a verdade a gente pode inspirar outros. Mas eu sei que você é uma pessoa verdadeira, vai ser tranquilo para você. Primeira pergunta, Sarinha. Há quanto tempo você conhece essa verdade da vida? Só posso dar o que antes é meu. Então, conheço há muito tempo. Eu acredito que já na infância, provavelmente eu já tive contato com essa verdade e aprendi isso, né? É tanto que por toda a minha vida fez parte, né, dos meus valores, dos meus princípios. Ah, sim. É, acho que todos nós, né? A gente é ensinado desde pequenininho que você só pode dar para o outro aquilo que é seu. E de formas bem práticas, né? A gente que tem criança em casa, a gente ensina isso. Isso é seu, meu filho, isso é seu. Você só pode dar o que é seu, meu filho, né? Então, a gente ensina isso às crianças e nós também aprendemos isso na infância. Então, é uma verdade da vida que a gente sabe e é decorado e é óbvio para nós. Esse é o problema, inclusive, né? Outra pergunta: há quanto tempo você vive segundo essa verdade da vida? Porque uma coisa é saber, outra coisa é viver. É, bem diferente, né? Outra história. É, viver segundo essa verdade tem mais ou menos uns 4 anos que eu aprendi a viver segundo ela. Puxa vida, puxa vida. E o que te ajudou a passar a viver segundo essa verdade da vida? Então, a primeira coisa é aprender, né? A gente precisa aprender a fazer isso. A gente acha que sabe, né? Mas eu aprendi com a minha terapeuta, que utiliza, né, dessas verdades para ensinar. E posteriormente também, ao fazer o curso e aprender a ser treinada, né, com o método terapia de verdade, onde a gente aprende essas verdades, e colocar em prática também com os meus clientes. Então, foi aplicar primeiro, em base individual, aprender a fazer isso comigo e também me treinando, né, fazendo com outras pessoas. Entendi. Ah, que bom, isso mesmo.
Não é intuitivo, né? Não nasce sabendo. Não é porque nos foi ensinada essa verdade na infância que a gente já vai saber viver segundo ela. Precisa de uma certa maturidade, estrutura para isso. Muito bom, faz muito sentido. Também foi assim comigo. Você acha que antes, né, disso, de você passar a viver segundo, viver mesmo segundo essa verdade da vida, você acha que você já achava que vivia já segundo essa verdade da vida? Você tinha essa ilusão? Ai, tá tudo bem, eu já sei fazer isso. Achava, né? Porque são os processos. A gente aprende essa verdade, né, na infância. E com o tempo, né, eu venho de um processo um pouco longo já de tratamento, de terapias. Então, durante esses processos, dessas terapias que eu já fiz no decorrer da minha vida, em muitos momentos é exposto isso para a gente, é ensinado essa verdade, né? De que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Só que isso é colocado de uma forma muito genérica. Em base individual é diferente. E eu realmente achava que eu sabia, né? Um exemplo assim de como que eu entendia isso de uma forma bem errada e até aplicava na minha vida. Eu sempre entendi que eu sou dona do meu tempo. Então, o tempo é meu, óbvio, eu posso oferecer, posso usar da forma que eu entender que faz sentido para mim. E pensando assim, eu estava sempre assim disposta a ajudar, usar o meu tempo para ajudar as pessoas. Isso fazia muito sentido para mim. E mesmo às vezes quando não era solicitado, né? Quando solicitado, então, porque eu sempre gostei muito de ajudar, né? Só que Uhum. quando eu tive, como eu passei a entender essa verdade, o que de fato era, eu vi que eu estava dando uma coisa que eu não tinha para oferecer. Aí eu falei, como assim? Por quê? Né, que eu estava oferecendo uma coisa que eu não tinha. Porque, na verdade, esse tempo que eu estava disponibilizando, que eu estava usando para ajudar outras pessoas, era um tempo que eu deveria estar usando comigo para me nutrir, né, para atender as minhas necessidades, para cuidar de mim. Então, eu estava tirando, logo, eu não tinha, né? E o interessante é que quando eu fazia esse movimento, eu não entendia por quê, né? Mas eu não me sentia bem. Eu ficava cansada, ficava sobrecarregada, sem energia, às vezes ficava irritada e não sabia por quê, né? Depois de aprender essa verdade, entender que quando eu me dou, né, quando eu tiro o tempo, cuido de mim, me dou aquilo que eu preciso, aí sim eu consigo oferecer uma ajuda, oferecer algo para uma pessoa de algo que está abundante em mim. Aí eu vou fazer isso da forma correta e com qualidade. E sem ficar pesado, sem ficar com aquela sensação que eu tinha antes de que tinha uma coisa errada. Eu não sabia explicar, mas estava errado. E você se pegava, às vezes, assim, esperando que o outro te devolvesse, ou esperando, assim, uma certa reciprocidade? Tipo assim, puxa, eu fiz para fulano isso, era meu tempo, eu nem tinha para dar, eu podia estar cuidando de mim, cuidando de um assunto, descansando, podia estar descansando, podia estar me divertindo. Fui lá, me gastei meu tempo para ajudar fulano, Beltrano, Ciclano. E eles, não, na hora que eu precisei, cadê todo mundo? Você se pegava fazendo esse movimento? E isso acontece de uma forma interessante, né, em vários níveis, porque uns mais conscientes, tem hora que a gente fala, poxa vida, né? Ajudei, gastei ali, a pessoa não tá nem aí, né? É. A gente se pega, e às vezes em alguns níveis, mas assim, até um pouco inconsciente, sem a gente ter uma percepção muito clara, porque a gente começa a ver quando as pessoas não fazem da mesma forma que a gente fica com aquela sensação, poxa, parece que é meio ingrato, né? Ah, não gosta tanto de mim. Que estranho, né? A pessoa não quis me ajudar, como se a pessoa estivesse te devendo alguma coisa. Então Isso. é estranho. Porque mais do que pensar em gratidão, né? Que fala-se muito que a gratidão é essa coisa que não espera o retorno. Saber o conceito, sabemos, mas e viver, né? Que bom que você pôde fazer essa reflexão, fazer essas mudanças. Você falou aí que você não se sentia bem, no fundo, você não se sentia bem, ficava parecendo que estava estranho, que faltando alguma coisa. Realmente, porque tira de você, né? Uma coisa que você nem tem para dar para você, tira para dar para o outro e o outro ainda não devolve, fica na falta, sempre na falta. De fato, isso não vai gerar bem-estar mesmo, não. Isso atrapalha, isso impede a felicidade mesmo.
Outra pergunta. Descreva para nós a sua mudança. Mudança de percepção e de postura diante da vida depois que essa verdade passou a fazer parte da sua essência, né? Mudou você, ficou intrínseco a você, faz parte da sua personalidade agora, dar somente o que tem. Como que isso mudou para você na percepção, como você vê a vida, as pessoas, e também na sua postura no dia a dia? Conta pra gente. E ficou fácil viver, né? Só fica difícil se a gente quiser, porque consciência da verdade não falta, né? É verdade. Mas realmente é engraçado, fica fácil, né? É muito legal quando a gente compreende a ponto de viver. As coisas ficam muito mais claras, começa a fazer mais sentido. E até assim, isso tem tudo a ver com a minha realização hoje, né? Porque passou a fazer muito sentido para mim depois que eu compreendi a minha responsabilidade de me dar as coisas. Porque o tempo é meu, então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me dar. A gente não fica mais esperando que as coisas aconteçam. E quando eu entendo que a responsabilidade é minha, eu sou obrigada a ir atrás. E eu vou atrás daquilo que faz sentido para mim. E eu obtenho. Então, isso me gera realização, me gera satisfação. Isso é muito bom, né? E a questão também de não se responsabilizar pelos outros. Porque se eu tenho responsabilidade de me cuidar, logo o outro ele tem a responsabilidade dele. Então, eu já não assumo mais essa responsabilidade, né? E também o que mudou muito na minha vida, a gente comentou um pouquinho aí, a questão dos relacionamentos. Fez uma diferença enorme, né? Porque hoje eu aprendi a me relacionar com as pessoas da forma adequada. Eu não vou, quando você dá o que você não tem, você vai ficar esperando porque tá faltando, né? Você tira, se você tem uma blusa, se eu tirar essa blusa e entregar, eu fico sem, eu vou ficar ali É. desesperada, ansiosa, querendo que a pessoa me dê. Ou ela me devolve a minha, ou ela me dá a outra, porque eu não posso ficar sem, né? Agora, se eu tenho 20 blusas aqui, o que eu faço? Eu tiro uma, talvez eu nem lembre, né? Então, isso que eu senti a diferença nos relacionamentos. Quando você tem abundância, você oferece da abundância, você nem lembra, você esquece, você não fica nessa expectativa mais. Perfeito, é isso mesmo que acontece. E é libertador, né? Você falou que torna mais simples e mais leve viver, é fato. E é também libertador. Puxa, você agora é livre. Você agora é livre, em essência, para se dar tudo o que você deseja. Antes, tudo aquilo que você ficava esperando que o outro te desse, hoje você tem a capacidade de se dar. A autorização, a liberdade, a capacidade de se dar. E não tem pessoa melhor. Vamos combinar um negócio aqui? Não tem pessoa melhor para se dar o que você quer ter que é você mesma. Vai vir perfeito, do jeito que você queria. Enquanto você fica esperando o outro, você fica ensinando o outro, olha, com esse detalhe, é desta forma, ah, não ficou tão bom ainda. Não fica do jeito que você quer. Então tem coisa, não é que você vai viver numa ilha, você não é uma ilha, você vai se relacionar igual o Sarinha colocou ali, os relacionamentos até melhoraram, né? Se tornam relacionamentos saudáveis, onde você se faz feliz. O outro também se faz feliz. E aí tem a união de duas pessoas felizes. Isso é maravilhoso, isso é família incrível, isso é casamento incrível, porque tem duas pessoas que já estão comprometidas em se fazerem felizes e não ficam com demanda do outro fazer um ao outro feliz, né? Isso não é saudável, isso inclusive é doentio e receita para o fracasso nos relacionamentos. Muito bom, Sara. Outra pergunta. Você sabe tornar parte da essência dos seus clientes essa verdade da vida? Como é que você faz isso? Hoje eu posso dizer que sim, né? E até nisso tem a ver com abundância, né? Quando você se dá, você tem abundância, porque eu aprendi a fazer comigo. Então é uma coisa que fica, é natural, né? Automático mesmo para mim trabalhar e ajudar as pessoas. Então, usando o método terapia de verdade, que eu apliquei primeiro em mim, né? E agora com os meus clientes, eu não vejo dificuldade em ajudar essas pessoas a aprenderem essas verdades e aplicarem, viverem essas verdades na vida delas. Que legal!
que ótimo! E eu quero que você descreva agora para nós a sensação. Como é essa sensação de entregar a felicidade sólida e estável para cada um dos seus clientes? Né? Fala para a gente sobre sua vida, como você se sente, inclusive na sua prática profissional. É sensacional, né? É assim, é difícil escolher as palavras para descrever, porque realmente é muito bom. É isso. Eu, como profissional, né, eu sempre tive uma preocupação muito grande em entregar para as pessoas aquilo que eu prometo. Eu sempre fui muito comprometida, né? E isso mexe diretamente, afeta muito a minha consciência e o meu senso de realização, essa entrega. Quando eu escolhi, né, trabalhar como terapeuta, o meu objetivo é entregar saúde física, mental e emocional para todas aquelas pessoas, né, que me procuram buscando um atendimento. E eu confesso que, assim, por mais que eu fizesse, né, em todos os momentos da minha vida profissional, eu sempre fiz o meu melhor. Eu sentia que às vezes eu me questionava, na verdade, será que eu estou realmente entregando tudo aquilo que a pessoa merece? Porque eu estava fazendo o meu melhor, mas será que eu estava atendendo? Ela estava recebendo aquilo que ela realmente precisava, né? E mesmo eu sabendo de muitas coisas, utilizando muitas técnicas que, claro, foram úteis, né? Em todos esses momentos ajudaram a mim, ajudaram os meus clientes, mas eu ainda sentia essa falta de algo, né? E o que eu sentia que faltava para mim era um passo a passo, uma metodologia que é exatamente o que a gente tem hoje, né? Entender assim, aonde que eu vou começar? Por onde que eu vou conduzir? Aonde que eu pretendo chegar com essa pessoa? E isso eu só consegui adquirir depois que eu aprendi esse método, usando essas verdades da vida. Então eu falo que assim, é um divisor de águas na minha vida, né? O antes e o depois do método. Porque a gente poder ter condição, né? Dar uma segurança, uma sensação assim, de capacidade, de condição realmente de ajudar a pessoa. Chegar uma pessoa, independente do que ela tem, do que ela está passando, dos traumas, do que ela viveu, não tem problema, né? O método ele ajuda você nisso. Você sabe, eu tenho hoje essa segurança de saber aonde eu vou começar com essa pessoa e aonde eu quero chegar. E eu sei que eu tenho todas as ferramentas para me conseguir chegar nesse lugar, né? Então é claro que assim, como ser humano perfeita, né? Eu tenho muita coisa para melhorar, quero inclusive aprender muito, vou aprender, vou crescer muito, né? Mas hoje o meu objetivo, quando eu busco mais conhecimento, quando eu busco aprimorar o que eu já sei, não é mais por uma falta. Não me falta, eu não sinto faltando. Eu quero justamente ter em abundância para me poder ter sempre mais para oferecer para as pessoas, né? E assim, saindo do profissional, que eu me sinto assim, totalmente realizada hoje com esses resultados que eu tenho, vai além, né? Como ser humano, é uma realização assim enorme. Você saber que você tem condições, né, de trabalhar com algo que vai ajudar as pessoas. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão sofrendo porque elas estão reféns de mentira, reféns de crenças que elas foram desenvolvendo, quer seja por criação, por experiência, por questões pessoais, as pessoas não se sentem autorizadas a serem quem é, né? Não tem essa liberdade de poder acessar isso, de poder viver de uma forma que gera felicidade. Tem hora que parece que até é um crime, né? Ser feliz. Parece que é um crime. Parece que é um crime, né? E as pessoas estão É. vivendo assim. E a gente tem condições, eu tenho hoje em mãos um método que eu tenho condições de ajudar essas pessoas. Então é incrível, realmente. Olha, muito bom te ouvir falar assim. Para mim é um grande privilégio te ouvir e ouvir você abrir seu coração, né, sobre como você se sente hoje. Eu fico sem palavras, porque não tem coisa melhor, é mais ou menos o que você disse, né? Não tem coisa melhor do que você ser feliz e fazer feliz, entregar a felicidade das pessoas. Isso não tem coisa melhor que isso. E não fazer feliz por ficar ali agradando, se doando.
com coisa que você nem tem, mas fazer feliz de uma forma sólida. Isso é possível. Você é feliz, Sara? Demais, demais. Você Graças a faz Deus. feliz os seus clientes? Sim, Que sim, com certeza. ótimo! É muito bom. Tem muitos outros terapeutas que também conseguem esses mesmos resultados. Nós vamos entrevistar outros aí ao longo da semana e semana que vem também. Porque, igual você falou, parece que é um crime ser feliz e parece que é um crime se ouvir também, né? É um crime eu me dar algo que eu quero ter, é um crime eu me ouvir, é um crime dizer não para outra pessoa. Mas não é não. Realmente é uma espécie em extinção, pessoas realmente felizes, felizes de forma sólida e estável. Mas existem muitos, e eu quero, se eu pudesse, entrevistava todos, mas eu tive que selecionar somente alguns. Alguns, muitos, uns 10 aí eu vou entrevistar ao longo dessa semana e da semana que vem, justamente para mostrar e tornar mais comum para todos nós, para quem nos ouve aqui também, ser feliz. Ser feliz é possível e é libertador. Sara, muito obrigada por ter aberto seu coração aqui para nós. Para mim foi um privilégio te receber. Tenho você na minha vida pessoal como uma pessoa muito especial para mim. E também ter você aqui na parte profissional é um grande privilégio. E te agradeço muito, tenho certeza que você contribuiu para muitas pessoas aqui hoje aprenderem que é possível dar sim somente o que você tem. Se você estiver dando o que você não tem, com certeza você está emprestando e provavelmente com juros. E isso é bem desleal e é isso que provoca problemas em relacionamentos, né? Também Obrigada, te agradeço. viu? Por nada, é um prazer enorme, né? Agora e sempre estarmos Que aí bom. juntos, né? E também agradeço por essa oportunidade. É uma alegria que eu tenho de poder compartilhar e saber que isso pode ser útil para muitas pessoas, né? Isso faz parte do que eu tenho em abundância e eu gosto realmente de oferecer. Então, eu agradeço também por essa oportunidade e por tudo que você tem nos ensinado aí com esse método. Por nada, é um prazer. Hoje nós falamos sobre a generosidade. Amanhã vamos falar sobre o tempo. Olha essa verdade da vida de amanhã. Eu tenho todo o tempo do mundo. Você tem, Sara, todo o tempo do mundo? Todo o tempo do mundo, eu É. tenho as minhas 24 horas por dia, né? É minha, essa eu tenho certeza que é. Vou melhorar para te Exato, facilitar a vida. Eu tenho todo o tempo do mundo. Para que a pressa? é, A verdade da vida que nós vamos conversar amanhã é essa. Hoje estamos num mundo muito apressado, né? Todo mundo numa correria feia. Mas quando o cliente entende, em essência, quando o terapeuta consegue colocar lá na essência dele que ele tem todo o tempo do mundo, ele consegue levar uma vida mais leve. Nós vamos falar sobre isso amanhã o dia todo. E no final do eu dia, tenho vontade de falar também, que começa a pensar assim, tantas coisas não que é? É um nem na negócio que vida da vem. É diária, muito bom falar dessas haja coisas. Eu tô tempo, né? amando. Muito Aí bom. amanhã também vai ter uma entrevista. Eu vou entrevistar uma outra querida que também achava que vivia essa verdade da vida, achava que vivia uma vida leve, sem pressa, mas depois ela percebeu que ela tinha muito a melhorar quando ela passou a viver essa verdade da vida, porque a verdade da vida já habitava a essência dela. Gente, muito obrigada, bom descanso a todos. Boa noite, Boa Sarinha. Boa noite a todos noite. vocês. Amanhã cedinho, hein? 6h30, eu espero vocês, hein? Tô super animada. Até amanhã. Tchau.